Olá, amigos, amigas, torcedores e torcedoras do futebol no geral, de todos os clubes do Brasil, da Argentina, da América, enfim. Bem, este vídeo é para homenagear o Clube Atlético Platense, que é um clube da Argentina, do norte de Buenos Aires, que sobe agora para a primeira divisão do futebol do país, depois de quase 22 anos fora da elite argentina. O Platense é um dos clubes fundadores do profissionalismo lá na Argentina. É um clube que é fundado em 1905, na verdade, e tem até alguns filhotes espalhados pela América Latina. Há um Platense no Panamá, um outro em Honduras e um Platense também que existe no Uruguai. Todos eles são filhos do Calamar da Argentina. E por que é importante para o futebol que o Platense tenha ascendido à primeira divisão do futebol do país? Isso acontece porque estamos falando de um dos clubes cuja torcida é das mais fanáticas que existe no continente. Eu pude assistir, eu pude acompanhar em alguns momentos o que é essa paixão do torcedor do Platense, que andou sofrendo demais nesses quase 22 anos em que a equipe esteve entre a B-Metro, que é a terceira divisão do futebol lá de Buenos Aires, e a segunda divisão do país. Não conseguia subir, não conseguia, sempre frustrava os seus torcedores todas as vezes em que eles imaginavam que a coisa iria funcionar. O torcedor do Platense é realmente um grande sofredor, mas muito sofredor. Aquele que sempre tem a esperança subjugada, tirada do seu coração, da sua alma, das suas emoções nos últimos instantes. Então, neste momento em que o Platense novamente deu a entender que subiria, que conseguiria o acesso à primeira divisão do futebol da Argentina, a desconfiança de muita gente voltou a acontecer, a aparecer, o sofrimento também, as incertezas, não apenas em função do Platense, mas também em função dos outros adversários que a equipe enfrentaria nos momentos decisivos da segunda divisão do futebol da Argentina. Este torneio foi um torneio, assim como o torneio da primeira divisão, foi um torneio também muito curto, foi algo que a AFA conseguiu fazer, mas o Platense conseguiu tirar a melhor, né? Outros clubes conseguiram subir, entre eles o Sarmiento de Junín para a primeira divisão do futebol da Argentina. Um clube pequeno que tem uma canteira excelente, um grande planejamento da canteira, um clube mais estruturado hoje do que o próprio Platense, ao menos quanto às suas divisões de base. E o Platense foi para o chamado torneio reduzido, que colocaria o seu campeão para o acesso à primeira divisão. E o primeiro grande adversário que o Platense teve foi o Riestra, que é um clube pequeno e muito interessante do futebol lá da Argentina, muito pequeno. Um clube que foi perseguido, de certa forma, pela ditadura da Argentina. É um clube que teve a sua localidade afastada pela ditadura, que o colocou, um clube de bairro, que foi obrigado a jogar muitos quilômetros distante da sua torcida, ou seja, foi como um decreto de um assassinato ao clube que, felizmente, graças aos seus torcedores que precisaram atravessar a cidade, esse clube continua a existir. O Riestra era uma equipe aparentemente com uma maior condição de subir, de passar pelo confronto do que o Platense. O jogo terminou empatado em 0-0 e nos pênaltis. Graças ao goleiro Oliveira, o Platense conseguiu vencer a disputa, nos pênaltis por 8-7. Depois a equipe vai pegar o Atlético Rafaela, que já esteve há pouco tempo atrás na primeira divisão do futebol da Argentina. O Platense consegue vencer todos esses jogos na cancha do Nils, no Colosso Marcelo Bielsa. O Platense consegue vencer o Rafaela por 2-0, foi o mais tranquilo desses jogos, e vai para a final do chamado reduzido contra uma equipe chamada Estudiantes de Rio Cuarto. Estudiantes é um nome muito comum na Argentina para clubes de futebol. Rio Cuarto é uma cidade da província de Córdoba, bem ao norte da província de Córdoba. É uma cidade muito elegante, pequena, mas elegante, com quase 190 mil pessoas. Elegante, bonita, sofisticada. Mas o clube é um clube muito pequeno, que sempre frequentou as divisões de acesso do futebol do país. E, a meu ver, era uma equipe bem mais qualificada até do que a equipe do Platense. Então foi o coração
que levou o Platense do técnico Juan Manuel Llop à primeira divisão. Foi, de certa forma, a transferência do amor, talvez, da sua torcida para os jogadores que levou o Platense à primeira divisão. No jogo contra os Estudiantes, a equipe de Rio Quarto tocava a bola de uma forma muito impressionante. E é aquela história que volta de novo, né, minha gente? Como é que um técnico, no caso Marcelo Vázquez, como é que um técnico de um time pequeno do interior da província de Córdoba, na Argentina, consegue fazer uma equipe jogar tocando bola com aquela qualidade, fazendo lançamentos precisos, jogadores encontrando bons espaços dentro do campo? Como é que um técnico consegue treinar tudo isso numa equipe tão pequena? Como é que ele consegue atribuir tanta essa qualidade num clube pequenininho de uma cidade? É interessante, mas um clube muito pequeno, das divisões do acesso do futebol da Argentina. Ou seja, até um técnico de um clube do interior, mas muito interior mesmo da Argentina, consegue fazer com que a sua equipe jogue, pratique um futebol interessante, enquanto aqui no Brasil a gente tem técnicos que quando falam que diante da dificuldade, o melhor é fazer um jogo super defensivo. Num clube médio ou pequeno, o ideal é fazer um jogo super defensivo. Esse é o discurso que tem por aqui. Não dá para fazer um jogo bonito numa equipe pequena. Os Estudiantes de Rio Quarto estavam jogando uma bola muito redonda contra o Platense. O Calamar, como é conhecido a equipe de Buenos Aires, né? Da província de Buenos Aires, na verdade, de Vicente Lopes, conseguiu fazer ali o primeiro gol. Depois o Estudiantes fez um golaço e empatou o jogo. E o jogo foi para os pênaltis. Na cobrança de pênaltis, o Platense venceu por 4-2. Olha, meus amigos, quando vocês forem a Buenos Aires, eu recomendo que vá conhecer o Platense. Vá conhecer a hinchada, né? A torcida do Platense. Vocês serão muito bem recebidos por aquela galera extremamente simpática e acolhedora. Saiam desse circuito turístico e vão conhecer os pequenos clubes de futebol da Argentina. Vocês vão adorar esse passeio. Não que o Platense, a meu ver, seja um clube pequeno. A meu ver, não é um clube pequeno. Mas é um clube que, infelizmente, pelo tempo em que ficou na segunda e terceira divisão do futebol do país, ele se apequenou muito em relação aos maiores clubes do futebol da Argentina. Clube como Lanús, Quilmes, né? Defensa e Justiça e muitos outros são minúsculos em termos de história, em termos de uma grandeza no passado em relação ao Platense. Esses clubes, eles conseguiram crescer, Vélez Sarsfield também, conseguiram crescer durante um tempo por causa do apequenamento que teve o Platense. E nesse processo de apequenamento, durante muitos anos, a sua torcida sofreu demais. Só que é um torcedor extremamente fanático, sofredor por excelência, que agora comemora o título com muita alegria, com muita felicidade e também com muito merecimento. Bem-vindo, Clube Atlético Platense El Marrón, El Calamar, a primeira divisão do futebol do país. Que se estruture, faça uma boa campanha para se manter na primeira divisão e que brevemente esteja nas competições continentais do futebol, para que as pessoas do Brasil e de outros países da América do Sul consigam conhecer o que é você, Platense, a sua essência, assim como os seus torcedores a conhecem. É isso. Obrigado pela gentileza de terem visto comigo este vídeo até o final.